A renovação de Gabriel Barbosa, o Gabigol volta a ganhar novos capítulos dessa possibilidade. Vou te dizer, até umas 2 semanas atrás, eu mesmo já imaginava que o Gabigol estaria fora do Flamengo. Já pensei que não tinha, assim, nenhum tipo de possibilidade, né? Assim, só se ele voltasse a jogar tudo que ele não vinha jogando. E já não vem jogando há umas 2 temporadas o Gabigol. Não consegue manter uma sequência de jogos. E aí imaginei acho que o Gabigol vai encerrar o ano, vai buscar novos ares. Mas uma declaração do Marcos Braz chamou a atenção. Nós temos as aspas do Marcos Braz falando sobre o assunto. Em 2 semanas tudo mudou e parece que o Flamengo vai oferecer um novo contrato para Gabigol. Nós temos as aspas aqui de Marcos Braz no bate-pronto da Jovem Pan. Aqui, ó, existem pontos que a gente tem que analisar. Eu tenho certeza que o Gabigol quer ficar. Ele ainda não assinou com nenhum time. Se o Flamengo também não comunicou que não quer, deixa uma brecha para analisar que o Flamengo deseja ter o atleta. Entretanto, em determinada situação que precisa fazer os ajustes que forem possíveis em relação à parte financeira. É aquele negócio, ninguém quer separar. O casal está brigado, mas ninguém quer separar. Ninguém tem coragem de separar mesmo. Isso que está acontecendo. Claro que com o Felipe Luiz você tem novos ares, você tem um novo norte, que pode fazer com que a gente enxergue que tenha que ter uma renovação de contrato. Fecha aspas, a declaração de Marcos Braz agora está aí na tela para você que nos acompanha pelo canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Vai deixando o seu like. A gente até trouxe ontem essa fala do Marcos Braz aqui na reta final do programa sobre essa possibilidade de renovação do Gabigol, um ano muito agitado. Teve aquelas declarações também do Rodolfo Landim. O GE até publicou, né, que o Rodolfo Landim, presidente do Flamengo e que travou a negociação em 2023, deu até algumas declarações nesse sentido e declarações que até onde a gente sabe o Gabigol não gostou. Ele já admitiu a pessoas próximas a possibilidade de esticar a relação Flamengo e Gabigol. Mauro César, que reviravolta nessa história Gabigol e Flamengo, hein, Mauro? Não tem reviravolta, você tem cascata, não há nada. Marcos Braz, na véspera da eleição, vai lá e participa de uma live com a jornalista Raíssa Simplício, e aí ele vem com essa pataquada de que, novos ares. Um dirigente falar em renovação de um jogador dos mais caros do futebol brasileiro, que há 2 anos não joga nada, e que não jogou nada nesses 2 jogos, embora tenha uma fantasia, uma outra falácia, jogou bem nada. 5 impedimentos, 24 ações com a bola em 2 jogos. Um gol impedimento e um gol incrível que ele perdeu contra o Bahia. Como é que ele conseguiu perder aquele gol? Não jogou nada, ele não consegue jogar mais, gente. Infelizmente é a realidade. Isso é uma constatação. Agora, não venha me dizer para mim, me convencer de que o cara jogou bem. Ele fez boas movimentações. Legal, vamos pagar um salário altíssimo pro jogador que só faz boas movimentações. Porra, que legal, que interessante. O Rony faz boas movimentações também, está na reserva do Palmeiras, né? Enfim, o Braz mandou essa. Há quem acredite, eu não sei se foi isso, que foi uma jogada na véspera da eleição para vereador, tentando, sei lá, agradar a parte da torcida que ama o jogador. Não sei porque ele falou isso. É uma declaração que, para mim, é totalmente absurda. Porque você não define a renovação de um jogador de contrato com base nisso. Com o Felipe Luiz é novos ares. Novos ares por quê? Felipe Luiz é o mágico de Oz, fazer o cara voltar a jogar bem do nada? Não existe isso, gente. Eu vou mais longe. Eu acho que a escalação dele, tecnicamente, não se justifica. Nesses 2 jogos, para mim, isso é brodagem. O cara é meu amigo, gosto dele, meu camarada, confio nele. É só isso. O Felipe entende futebol pra caramba. Ele sabe que o cara não tá jogando nada. Vamos dar minutagem para ele voltar a jogar bem. Virou o quê? Clínica de recuperação do jogador em uma fase? O Flamengo? Você vai ficar colocando o cara que está mal em campo para se recuperar. Como alguns brincalhões reclamam que o Tite não dava minutagem para ele, ia tirar o Pedro, ia tirar o Cebolinha, ia tirar o Luiz Araújo. Ele está atrás, na fila, contando todos os atacantes, do Pedro, Cebolinha, Luiz Araújo, Bruno Henrique, Michael, Plata, todos são mais úteis do que ele. O Gabriel não consegue jogar, gente. Esse povo parece que não vê jogo, não assiste, enfim. Matéria do GE não está em nada, não tem nenhuma informação. Teria dito o Landim, não sei o quê. Também não sei com que intenção o Landim pode vazar essas coisas, porque tem uma eleição para ele tentar colocar lá no poder o seu sucessor, que é o seu vice-presidente. Agora, para mim, isso não é... Eu fico com a informação do Rodrigo Matos, do UOL. Não houve nenhum avanço, negociação não avançou, não houve nada, não aconteceu nada. Isso pode ser uma cortina de fumaça, mais uma. Estamos aqui falando do jogador em má fase, de novo.
e não se discute as questões do Flamengo. Por exemplo, o Marcos Braz teve 8 mil votos. Quando se elegeu em 2020, teve 40 mil. Pois é. Isso é uma resposta do torcedor, porque o cara que votou no Marcos Braz é o eleitor / torcedor do Flamengo, no Rio de Janeiro. A resposta foi o quê? Não. Não elegeu. Por que será, né? Agora, em 2020 ele se elegeu, porque o Flamengo tinha ganho títulos e tal, ainda é feito Jorge Jesus, essa coisa toda, e conseguiu a eleição. Dessa vez não deu certo. Então não tem o menor cabimento. O Gabriel não se justifica. A proposta que o Flamengo fez, eu falei lá atrás, eu continuo pensando, de aumento de salário e tudo, é uma coisa absurda. Gente, um jogador caro como esse, um contrato como ele queria de alguns anos, faz a conta de quanto isso custa afinal. O Flamengo já onerou sua folha de pagamento, porque teve que contratar jogadores agora por conta das contusões. Não são baratos. Mesmo que vieram como dono dos seus direitos, caso do Alexandre e do Michael, são caros. Contratou o jogador por quase 20 milhões de dólares, que foi o Alcaraz. Comprou o terreno. Tem agora o desafio de fazer o estádio. E mais, o Flamengo vai ter um novo presidente em janeiro. Esse cara que tem que resolver se o Gabriel fica, não fica, negocia, seja ele qual for. Não é o Marcos Braz ou o Landim que tem que definir isso. É um absurdo cogitarem essa possibilidade. Nem estou falando dos episódios extracampo, que desgastaram a imagem do jogador, além das suas más atuações, que se acumulam ao longo de praticamente 2 temporadas. Então isso é um absurdo, isso é uma pataquada, isso é uma coisa patética, que não tem o menor cabimento. Aí algum Gabizete tirar. O Mauro não gosta do Gabigol. Não tem nada contra nem a favor. Agora, do futebol que ele tem apresentado, não gosto mesmo não. Se tiver alguém que goste, leva para casa. Porque um atacante que não dá assistência, que não faz um gol, que não faz uma jogada. E detalhe, quando fizer um gol, uma hora ele vai fazer. Então o Carlinhos pode entrar e fazer um gol, a bola vai sobrar, você vai fazer um gol. Vamos fazer um carnaval espetacular. Mas não se justifica nem... E mais, não tem outro centroavante. Nem centroavante ele é. Você pensar como jogava com o Pedro. Ele não é. Ele faz um pivô. Ele cabeceia uma bola. Ele disputa com os zagueiros, divide uma bola, chuta com a perna direita. Ele é um atacante de movimentação. Ele não é um centroavante de área. E está ficando parado lá dentro da área, não consegue... O Felipe Luiz já foi muito generoso com ele na coletiva, quando ele falou, não, ele fez tudo o que eu pedi. Se foi isso que o Felipe Luiz pediu a ele, nossa, está pedindo pouco, hein? E Mauro, até sobre o Gabigol, é claro, dadas as devidas proporções, o Corinthians, por exemplo, ele contrata o Mano Menezes, a antiga gestão contrata o Mano Menezes, e entrega o Mano Menezes para a nova gestão. O Flamengo também tem o lado político. E essa gestão pode entregar o Gabigol para eventualmente uma outra gestão. Eu não sei como é que está a política do Flamengo agora, se esse grupo político que está no comando do clube vai permanecer, não sei como é que está essa situação, mas é algo possível, né? É algo possível, né? Uma renovação de contrato. Aí você renova 2, 3 anos, dando um aumento de salário, bônus, luvas, enfim, comissões, e aí é uma outra diretoria que vai ter que arcar, de repente, com os gastos. Essa é uma outra decisão errada. Quando eles chamaram o Felipe Luiz para assumir o cargo, a conversa tinha que ser, Felipe, nós só estaremos aqui até 31 de dezembro. Então a gente vai fazer com você um contrato, vou te dar um aumento para você trabalhar como técnico profissional. Se você quiser ficar como interino, para poder voltar ao sub-20 caso você queira ao final, ok. A gente diz que você, olha, vai ficar até o final do ano e tal. Se você não quiser o rótulo de interino, vamos tratar você como técnico efetivo até dezembro. Se for campeão, te dou um grande prêmio, né, e tal, mas a decisão tem que ser do próximo técnico. Se ele não quisesse, ficaria no sub-20 e procura outro técnico. É assim que funciona. O clube não pode, alguém pode dizer, não, mas e se o Felipe Luiz não aceitar? Arruma outro técnico. Você não pode, o clube não pode se curvar, nada contra o Felipe Luiz pela milionésima vez, mas o clube não pode se curvar a um cara que nem tem experiência como técnico e faz uma imposição. Não, eu quero contar até o ano que vem. Não, isso não vai ter. Estou te dando uma oportunidade. Você quer pegar essa oportunidade? Treinar o time até o final do ano. Agora, se você for bem, meu camarada, qualquer presidente vai te efetivar. Você acha que o cara vai brigar? Você ganhou a Copa do Brasil, terminou o brasileiro, digamos, em terceiro, vencendo jogos na reta final, jogando bem. O novo presidente, seja ele qual for, vai fazer o quê? Não, fazer um contrato com ele. E podemos até deixar um contrato já alinhavado para o ano que vem, para ser assinado pelo novo presidente. Ou perguntar aos demais candidatos, o que vocês acham de um contrato até o ano que vem? Isso seria o mais adequado. O que eles fizeram foi a mesma coisa que fez a antiga gestão do Corinthians com o Mano Menezes, igualzinho. Aí não deu certo, o atual presidente teve que mandar embora pagar a multa.
A mesma coisa. O Felipe Luiz, se der errado, o Flamengo já vai herdar o que? Uma multa para pagar se quiser trocar de técnico. E vamos lá. Vamos imaginar que o novo presidente queira, de fato, profissionalizar o futebol e contrate um executivo de futebol competente. Não esses do mercado brasileiro, que são meros negociadores de jogadores. Compra e vende. Eu digo um cara para ser um gestor do departamento, que negocia, que discute as contratações com o técnico, que interfere no dia a dia para as coisas funcionarem. E esse cara tiver um outro nome em mente, como é que faz? Aí ele é obrigado a herdar o Felipe Luiz? É claro que é errado. É tudo errado. Aliás, o final de gestão do Landim é um desastre. Aliás, até agora, fez um acordo com a Caixa, o terreno ficou mais caro. E já tinha uma perícia que determinou o valor do terreno, só que pagou. Se a perícia determinou que o valor é esse, para não ter uma briga na justiça, pagou mais caro. Aí o que aconteceu? O placar do Maracanã, lá no telão do Maracanã, o terreno é nosso. O nome disso é campanha. 48 horas antes das eleições. Isso é campanha. No gabinete do prefeito, e ó, agora podemos tomar posse da área. Não dá nem para disfarçar, né? Não. Porque a gente sabe perfeitamente a atuação política nisso tudo. Atenção, eu falei aqui várias vezes que o Flamengo, e muito legal, tem grana para comprar a terra, tem grana para não receber favor de ninguém, comprar o espaço. E tem potencial para construir o seu estádio. Se existe um clube no país que pode fazer isso, o Flamengo. O Flamengo pode fazer isso. E não ficar devendo favor para ninguém. Mas sempre há necessidade da atuação política, que são alvarás, concessões, uma série de outras coisas. Qualquer coisa que você quer fazer com essa mobilização toda no centro de uma cidade como a do Rio de Janeiro, você precisa de um pacotão de autorização dessa entidade, dessa instituição, uma série de outras coisas. E é claro que, para ter tudo isso, se você tiver uma força política, tem um apressamento para as liberações. É assim que funciona no Rio de Janeiro, em São Paulo, em qualquer lugar do mundo. Apressar liberações. Agora, você não tem nenhuma força política, fica na fila. Ou não é assim? É assim que funciona, ninguém pode desmentir o que eu estou acabando de falar aqui. No caso do Flamengo, foi exatamente isso que aconteceu. Mas desde o primeiro momento, é deputado, está participando, eu não torço para o Flamengo, mas é maravilhoso, é a alegria do povo. Ok, tudo isso eu estou vendo como atuação política. Agora, o Flamengo pode ter um estádio? Deve ter. Quem vai ter um pepino é o Maracanã. É outra conversa. E o Flamengo vai ter a sua casa própria daqui 5, 6 anos. E se por acaso funcionar a política, quem vai cortar a faixa é o Landim, daqui 5 anos. Numa outra função qualquer, setor de cortar faixa. Pum, é o Landim. É isso que vai acontecer. O cenário que eu vejo é esse. Agora, e com a atuação de todos os políticos interessados. Do presidente da República, do governador do estado, do prefeito. Aconteceu no passado, aqui em São Paulo também, concessão para poder aumentar o clube. Os caras liberam. Claro, imagina, vai dificultar a facilidade do Nogueirópolis. Nogueirópolis é o clube mais importante da cidade. Se o Nogueirópolis decidir sair de lá, a cidade fecha. O prefeito faz o que o presidente do Nogueirópolis quiser. É isso que eu queria só dizer isso, porque só para dizer que, olha, ninguém está cego. Ninguém é uma anta, não percebe todo o cenário que acontece em torno do futebol. É isso. E essa notícia do Gabigol, a declaração do Marcos Braz, você viu primeiro no nosso canal oficial no WhatsApp, hein? O canal oficial da Jovem Pan Esportes no WhatsApp. Todas as notícias do seu Clube do Coração aqui, ó, na palma da sua mão. Tô até aberto, com ele aberto aqui, ó, para te mostrar. O link tá na descrição do vídeo, hein? Para você assinar agora o nosso canal oficial. Você vai seguir o canal oficial da Jovem Pan Esportes no WhatsApp com as notícias do seu Clube do Coração. E, é claro, os destaques aqui dos nossos programas, né? Bate pronto, canelada, tá tudo lá na palma da sua mão com o canal oficial da Jovem Pan Esportes no WhatsApp. Pode seguir lá. Link está na descrição do vídeo aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, Piperno. O Gabigol merece essa renovação de contrato? É uma boa pergunta essa, né? Merece o Gabigol uma renovação de contrato? E já que a gente está falando da diretoria do Flamengo, como um assunto leva a outro, por exemplo, tem muito torcedor
com essa fase agora, Felipe Luiz, os primeiros 2 jogos. Porque com o Tite os jogadores não tinham vontade e agora com o Felipe Luiz eles estão correndo, estão se esforçando. Eu acho que isso diz muito mais sobre os jogadores do Flamengo do que sobre o Tite. E diz muito mais sobre a diretoria do Flamengo do que qualquer outra coisa. Porque o poder ali, e não é de hoje, é dividido entre diretoria e jogadores. E parece até muitas vezes que os jogadores têm mais influência lá dentro do Flamengo, esse grupo de jogadores vitorioso, que conquistou tantas coisas, do que a própria diretoria. E o técnico é sempre o elo mais fraco. Vê se, por exemplo, a Leila Pereira faz isso no Palmeiras, dá toda a liberdade para os jogadores. Não, a chave do vestiário é do Abel e pronto. Mas ela queria que o Dudu fosse embora e ela estava muito certa em relação a isso. Eu apoiei essa decisão. Olha, só tonto e demagogo para acreditar ou fazer, ou querer que a gente acredite nessa história de que agora vai começar a correr. Veja, primeiro que se o Flamengo renovar com o Gabigol, e eu também custo acreditar nessa hipótese, o Flamengo estará lançando, Vanderlei Nogueira, a versão craque Macunaíma. Esse não precisa trabalhar, né? O craque pode fazer o que ele quiser, o folgado, né? Ele não precisa trabalhar, ele não trabalha há 2 anos. Então, assim, aí o demagogo, ele vai querer nos convencer de que, puxa, ele não jogava bem porque o Tite não gostava dele. O Tite que, por sinal, convocou várias vezes para a seleção brasileira, mas o Tite não gostava dele. Afinal de contas, o Tite levou o Pedro para a Copa e não levou o Gabigol. Aí eu fico pensando, mas, veja, ele também não jogou nada com o Sampaoli, né? Era reserva. Mas, puxa, o Sampaoli é um cara que se relaciona mal com todo mundo, é um mala, é um cara chato e tal. Mas, o Sampaoli é técnico de 2 Copas do Mundo, assim como o Tite. Será que o Sampaoli ia, enfim, tomar birra justamente de um cara que é tão ídolo assim? Mas... Bom, tá bom, mas ele não jogou nada então com o Vitor Pereira, né? Mas, puxa, aquele português, ele pensava mais na sogra do que no time e tal... E então também, não tinha clima para dar certo. Ora, já são 2 anos. Olha lá, se o teu funcionário não faz nada, ele é um macunaíma, ele é um preguiçoso durante 2 anos, qual é a motivação que você tem para dar mais 1 ano de contrato, 1 ano, 2, 3 de contrato para ele? O que ele fez para justificar isso aí? Eu não consigo entender. Olha, confesso que eu já procurei com lupa os bons momentos do Gabigol nesses últimos tempos. Isso está muito difícil. Sorte do Flamengo, o Flamengo tem o melhor 9 da América do Sul, o Pedro, que agora está contundido, mas o Pedro era o artilheiro do Brasil, aliás, um dos artilheiros do mundo na temporada 2024, e eu tenho a impressão que hoje esse cara é uma espécie de consenso entre jogadores e torcedores do Flamengo. Então, é uma demagogia barata essa história de querer apelar para a memória afetiva do torcedor para tentar justificar a inovação de um cara que foi ido lá atrás, que lá atrás jogou muito, é verdade, mas que há 2 anos ele é um come e dorme. Isso é um mau exemplo. Como é que a gente vai querer cobrar no nosso dia a dia, que as pessoas do nosso entorno, elas cumpram as suas obrigações? Você vai lá no estádio de futebol, vai para o microfone ou vai para um portal de internet e fala, mas puxa vida, esse cara que está aqui há 2 anos na condição de come e dorme, é o nosso Macunaíma, mesmo assim ele merece continuar e mais, com o maior salário do time. Mas o futebol, que coisa linda, né? Mas o futebol é volúvel. O final dessa história toda pode ser tipo sessão da tarde. O reatamento de um romance. Que lindo. Claro. Não, isso a gente sabe. Eu estou colocando nas coisas que acontecem no futebol. É isso. A gente falou, com outras palavras, todo mundo falou quase que a mesma coisa. Ele tem a grande chance, quando ele entra, ele tem que aproveitar, agarrar com as 2 mãos, porque ele vai sair um pouquinho, digamos assim, prestigiado. Aí ele pode até falar em janeiro, ou quando sair, tá bom? Eu saí, mas vocês vão sentir saudades. Eu, nessa final de campeonato, eu arrebentei, deitei e rolei. Quer dizer, poucas profissões permitem tantas oportunidades. Ele está tendo esse tipo de oportunidade. Ele já foi titular 2 vezes. Surpreendentemente, há quanto tempo não era titular? Foi titular 2 vezes. Ele teve, entre aspas, não é uma felicidade, mas os astros conspiraram, que o titularíssimo está machucado. Quem tinha para entrar no lugar não mostrou
digamos assim, eficiência na visão de quem tem que analisar lá dentro do Flamengo. Contratações, não tem fartura no mercado nesse momento, com o mercado fechado, essas coisas todas, a gente sabe tudo o que aconteceu. Aí quem está lá? Gabigol, parceiro do novo treinador. E escala o cara. E aí entra uma boa dose de euforia de todo mundo, da arquibancada. Então, o cenário melhorou para ele. Se ele vai aproveitar, toquinho de vara mágica, como disse o Mauro, de uma hora para outra virou um espetáculo de centroavante, a gente vai ver daqui para frente. Mas não é, eu acho que ele só está jogando pela relação com o novo chefe. Se o chefe tiver um toque de Midas, lindo. Agora, se daqui 2, 3 jogos ele perceber que, olha, a chance, sou teu irmão, nossa, nós jantamos juntos, a família se ama, essa coisa toda, mas agora não dá. Imagino. Só estou colocando agora que o futebol é volúvel, sem dúvida. A coisa que o que era certo ontem passa a não ser certo hoje. Não necessariamente nessa ordem. Seguimos aqui com o Bate-Pronto, ainda falando desse Flamengo, porque o Zico, é o maior nome da história do Flamengo, deu a sua opinião sobre o Gabigol. Em entrevista ao Metrópolis, Zico saiu em defesa do atacante ao afirmar que o principal problema de Gabriel tinha mais a ver com o Tite do que com as polêmicas recentes em que se envolveu. Vamos colocar na tela aí, então, as aspas do Zico, hein? Acho que o problema do Gabigol era só com o Tite. Entre eles, acho que foi muito chato ele subir no trio elétrico para desrespeitar o técnico que estava no comando da seleção brasileira. Usar a camisa do Corinthians não significa nada. Se ele estivesse fazendo gols pelo Flamengo, usar a camisa do outro time não seria problema. Eu mesmo já usei uniformes rivais. Aí o Zico completa. A oportunidade está acontecendo e é perceptível que a presença de Gabigol dentro do campo incomoda os adversários. Eu o pedi para não se preocupar em armar jogadas e sair da área. Ele é bom perto do gol, só depende dele. Acho que por uma série de fatores, o trabalho do Tite não deu certo, principalmente por contusões. A parte física, ao meu ver, foi o principal problema do Flamengo do Tite. Precisamos descobrir as razões das lesões. Eu trabalhei com bons preparadores físicos, fui técnico. A gente sabe que quando tem muita lesão muscular, é que o trabalho está errado. Não pode acontecer isso, fecha aspas. Tá aí as palavras do Zico. Mauro César, tá certo o Zico quando ele disse que se o Gabigol estivesse fazendo gols, o extracampo não seria um problema? E tudo aquilo que ele falou também em relação ao Tite, Flamengo do Tite, e agora também sobre o Gabigol, que é um cara que incomoda os adversários, Mauro. O Zico não fazia nada disso, né? Ele vestiu a camisa do Vasco, por exemplo, na despedida do Roberto Dinamite, nem era mais jogador de futebol, né? Na homenagem, não foi às escondidas. Eu vi de perto, eu estava no gramado nesse dia, vi ali do lado. O Zico com a camisa do Vasco, uma homenagem ao Roberto, seu grande amigo, na despedida do Roberto do futebol. Vasco e Deportivo La Coruña, no Maracanã. É diferente você vestir uma camisa de um outro clube gratuitamente, num churrasco em casa, depois divulgar em nota que a foto não era verdadeira, né? Negando e depois tendo que admitir. É completamente diferente, eu penso de outra maneira. Também acho que a responsabilidade não é do Tite, ele já foi reserva com outros jogadores, e eu pergunto então a qualquer um, quem que o Tite deveria tirar para o Gabigol ter minutagem e ficar em campo? O Pedro? O Cebolinha? O Luiz Araújo? Quem? O Arrascaeta? Quem? Então, sim, é uma opinião, mas eu penso de forma diferente. E eu sempre digo, acho que no Flamengo, no CT, qualquer ambiente do Flamengo, tinha que ter uma placa assim. Se o Zico não fez, ninguém pode fazer. O Zico nunca fez essas coisas aí que o Gabriel faz. Negócio do exame antidoping, beijo pro Dorival depois de perder uma partida decisiva. O Zico nunca fez isso, não. Pelo contrário. Então, mas eu entendo também, o André Rocha sempre fala isso, nosso colega, que, cara, o Zico está com 71 anos. Não vai levar. Vai ficar comprando briga? Vamos imaginar que ele tem alguma crítica a fazer. Se ele fala uma coisinha do Gabriel, o Zico atacou o Gabriel, o Zico... Então ele vai na habilidade ali, na conversa, tudo. Isso aqui, você vê que ele não atacou o Tite. Não, muitas contusões. Tá certíssimo ele. Entendeu? Melhor do que ele ficar comprando briga a essa altura da vida, ficar se aborrecendo. Não precisa disso.
Não precisa disso. Agora, aqui eu posso falar e falo com toda tranquilidade. O jogador vestir a camisa de um outro clube da maneira que isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Mandar beijo pro técnico rival depois de uma derrota numa partida decisiva é um absurdo. Se meter numa suspensão aí por conta de um exame de doping é um outro absurdo. Ir num podcast, como foi em janeiro, e ficar declarando lá, flertando com a torcida de outro clube, absurdo. E o maior dele, jogar nada durante 2 anos. Esse é o maior absurdo. Não jogar nada por 2 anos. Entrar em campo e não conseguir fazer nada. É isso que a gente fala muito sobre o Zico mesmo, né? É o maior nome da história do Flamengo e o Zico sabe que a opinião dele conta muito. Conta muito. Então ele também não vai, assim, criticar o Gabigol ou falar algo nesse sentido sobre o Gabigol, né? Porque vai comprar uma briga, como disse o Mauro, desnecessária, né? Vai, de alguma forma, a gente sabe, uma opinião, uma crítica do Zico cai como uma bomba lá no Flamengo, pelo peso, pelo tamanho que ele tem, então ele não vai comprar essa briga. Piperno e Vanderlei. Não colocou gasolina na fogueira. É inteligente, o Zico não tem que comprar briga nessa hora. Eu acho até que o Gabigol respeita o Zico, né? E a recíproca é verdadeira, mas ele deve ter, seguramente, nos bastidores, entre os amigos mais próximos, o Zico deve ter algumas restrições ao que fez, o que faz o Gabigol nos últimos tempos. Não é possível que o Zico concorde claramente, mas procurou palavras para não entrar em rota de colisão. Arranjar, igual daqui a pouco você deve falar, se der tempo, do que não falou nada demais o Soares com relação ao Bielsa. Nada. Mas foi o Soares que falou. Se fosse o Nogueira, jogador, que não ia acontecer nada. Aí ele falou, já deu uma faísquinha sobre o que ele falou sobre o Soares, né? Sobre o professor Bielsa. Ele disse que o Bielsa é muito frio. Isso incomoda os jogadores. Depois, se der tempo de passagem, a gente fala. Essas são as notícias de hoje, pessoal. Deixe seu like, compartilhe e inscreva-se. Não se esqueça. E até o próximo vídeo. Até mais!